nosso canal Forjados pela Palavra. E eu queria convidar você para ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, vai ajudar muito o canal, e se inscrever, né? E antes de eu começar o vídeo aqui, eu vou fazer uma oração, né, para que Deus venha me capacitar sobre instruir vocês na palavra e sobre essa meditação que nós vamos fazer aqui. Amém? Pai eterno, soberano, eu peço ao Senhor, Pai, que venha mexer com o espírito, sabedoria e revelação da sua palavra, para que eu possa ter compreensão correta da sua palavra e possa orientar as pessoas que estão vendo esse vídeo, que talvez estejam sedentos para aprender mais a sua palavra. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá, então. Hoje eu vou estudar, nós vamos meditar no capítulo 6 de Romanos, né? Que fala assim no seu título: a graça não nos deixe permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então o apóstolo Paulo começa o texto dizendo assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então eu vou ler, no último vídeo que eu falei sobre Romanos capítulo 5, aí no final aqui estava aqui, porque porém a lei da ofensa para que abundasse, mas o pecado abundou, superabundou a graça. Aí o apóstolo Paulo, pecando mais ainda para que a graça seja mais abundante? Aí o apóstolo Paulo fala: de modo nenhum, nós estamos mortos no pecado, para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, nós estamos crucificados para o mundo através do batismo. Isso aqui dá a entender sobre o batismo, que nós morremos, nós sacrificamos a vontade da nossa carne quando nós nos batizamos. Então, versículo 2: de modo nenhum nós estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda ele. Versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou que fomos batizados na sua morte. É porque o batismo, ele representa que você está morrendo para o pecado e renascendo para viver para Deus. É isso que esse texto quis dizer. Então, versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, aí sim nós morremos como Cristo em batismo, como Cristo deu exemplo para nós da gente se batizar, como Cristo deu exemplo para nós. Então o batismo, ele é uma confissão pública de você estar renunciando ao mundo. Mas tem muitos crentes que fazem esse negócio de renunciar ao mundo, mas não renunciam. Então, um dia eu vou falar sobre essas pessoas que vivem nessas práticas, né? Então, versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Ou seja, irmãos, o arrebatamento da igreja, os vivos não subirão primeiro. Primeiro os mortos vão ressuscitar no arrebatamento, e vão subir com o corpo sendo glorificado, e nós que estamos vivos vamos subir e encontrar com Jesus Cristo nos ares. Então, irmãos, esse texto ele nos dá uma consciência de que quem foi sepultado e teve uma vida de fidelidade a Deus, de que quando morreu para o pecado mesmo e vive uma vida de fidelidade a Deus, que honra o Senhor, que busca viver em santidade, essa pessoa vai ressuscitar no último dia. Nós podemos morrer, mas nós não vamos ficar mortos para sempre. Nós vamos ressuscitar como Cristo um dia ressuscitou. Então, versículo 6: sabendo isso, o nosso velho homem foi ele crucificado para que o corpo de pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, então o apóstolo Paulo ele traz aqui para nós aqui que a gente morreu, e morreu para o mundo, e a gente não pode voltar a pecar, porque igual a graça de Cristo nos livra do poder do pecado. Então aquele que está morto está justificado pelo pecado. Peraí, irmão, só vou ler o 6 aqui, vou ler o 7 de novo aqui, porque sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado
para que o corpo do pecado seja desfeito, assim, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, aquele que morreu para a sua vontade, aquele que vive sacrificando a sua vontade, serve a Deus com fidelidade, ele está justificado. Aí o versículo 8 fala assim: ora, já morremos com Cristo e cremos que com Ele também viveremos. Então, nós vamos viver um dia com Cristo. Um dia nós vamos herdar o reino dos céus e viver com Cristo para sempre, né? E versículo 9: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre eles, ou seja, a respeito de Cristo. Então, tem umas canções que falam, se precisasse, fala assim, Jesus cantando, a pessoa cantando, se precisasse eu viria de novo. Mentira. A palavra fala que a morte não tem mais poder sobre Jesus. Jesus não vai entregar mais a sua vida para ser morto. Jesus nem vai voltar de novo para ser crucificado. No dia que Jesus vier, irmãos, Jesus vai vir para reinar. Ele vai vir como leão de Judá. Ele vai acabar com toda injustiça que existe nesse mundo. Então, o versículo 9: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10: pois, quando ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Ou seja, nós temos que renunciar ao nosso pecado para a gente viver para Deus. Então, o batismo é uma confissão que você está morrendo para o pecado, para você ter uma vida em novidade, uma vida para Deus. Então, quem batiza, se você batizou e se você não está vivendo a vida para Deus, do jeito que Ele quer, fugindo da idolatria, fugindo da fornicação, da prostituição, dessas coisas, você está em pecado. Você não aceitou de Jesus como você deveria ter. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que falam que aceitaram Jesus, que até batizaram, mas a vida não mostra que eles são uma nova criatura. Então eles não têm postura de mostrar que Jesus é realmente o Senhor da vida deles. Então vamos lá para o versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. O que é consciência, irmão? É desejo. Desejos da carne, né? Desejos da carne. E versículo 13. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, irmãos, as pessoas que querem trazer a lei para a igreja é uma coisa. A igreja não tem obrigação de viver sobre a lei de Moisés. A igreja está sobre a graça. Nós não precisamos cumprir nada que a lei nos manda, porque nós estamos sobre a graça de Deus. Então, eu nem sei porque eu comecei a fazer essas meditações no livro de Romanos, mas parece até que foi Deus que quis. Porque para que as pessoas entendam que a igreja vive pela graça. A gente não tem obrigação de fazer nada para receber algo de Deus. Então, nós precisamos ter os olhos abertos para essas questões, né? E o versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Perdão, irmãos. Versículo 15: por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. A gente tem que fugir do pecado igual o diabo foge da cruz, irmãos. Nós não podemos aceitar viver uma vida de pecado. Se você vive uma vida de pecado, mesmo sendo batizado, sendo cristão, servindo a Deus, mude de vida, se arrependa e abandone sua prática de pecado. Porque se você não abandonar a prática de pecado, vai ter demônios que vão tomar posse da sua vida até chegar o grande dia. E não chegar o grande dia, você vai ser arrebatado? Não vai ser, porque
você não abandonou o pecado, você continuou nele. Então, para você ser salvo, você tem que confessar Cristo como Salvador e abandonar o pecado de vez. Abrir mão, tudo bem. Às vezes a gente cai, realmente. Eu já caí, muita gente cai, né? Muita gente desvia, mas a gente tem uma chance para voltar. Então, se você está desviado, meu irmão, se arrependa e volte para o caminho de Cristo, porque Ele te ama fervorosamente. Volte para dentro do plano que Deus tem para você. Amém? Vamos lá no versículo 15 já li 16. Pois não sabeis vós que quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, então você não pode viver em pecado, porque se você viver em pecado, você vai colher morte. E o seu espírito, sua vida, sua alma vai ser lançado no lago de fundo. Mas se você viver em obediência a Deus, você vai colher a justiça. Você vai receber a justificação do seu pecado. 16. Porque vós apresentáveis, você precisa obedecer, expliquei o 16 e 17. Mas agora, graças a Deus que, tendo vós sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma da doutrina que lhes fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é tremendo. Então, o cristão tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar. Se não abandonar, não vai entrar no céu, tá? Então, vamos lá. Libertados do pecado, fosse feito justiça. Falo como homem, apóstolo Paulo falando. Falo como homem, pela fraqueza de vossa carne, pois que, sim, como apresentareis os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está falando que nós temos que buscar a justiça, temos que buscar a santidade. Como eu vou adquirir santidade, presbítero? Você vai adquirir orando, jejuando e lendo a palavra de Deus, ou seja, tem um devocional. Muitos cristãos hoje, irmãos, estão com a vida, até se desviaram, porque não tem uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de jejum. Irmãos, vocês não têm ideia do poder que tem um jejum. Então, o jejum nos aproxima de Deus. O jejum faz a gente jejuma, a gente abre porta no nosso coração para a gente ouvir a voz do Espírito. Porque às vezes o Espírito Santo fala com a gente, mas a gente não ouve, porque a gente os ouvidos estão tampados pela prática pecaminosa. E nós temos que arrepender, né? Então vamos lá, versículo 19. Falo com o nome, pela fraqueza de vossos membros, para ser agora o 20. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Eu fruto tinheis então das coisas de agora envergonhais, porque o fim delas é morte. Ou seja, o fruto do pecado, a prática do pecado, o fim dela é morte. O fim dela é morte. Então agora 21. Então, que o fruto tinheis então para as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora o 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nota final, que eu vou deixar para vocês, irmãos, para vocês entenderem sobre, espero que tenha sido edificante, que Deus abençoe, que vocês consigam, o Espírito Santo entre nos seus corações e convençam a vocês de que vocês precisam se arrepender. Irmãos, a gente, não adianta você ir na ideia do que o mundo fala, porque o mundo hoje ele fala que Deus é amor, né? Que Deus é amor, mas Deus, irmãos, Deus é amor sim, mas Deus é justiça. Se você está em prática de pecado sendo cristão, você está errado, você tem que se arrepender. Porque se você fala que é cristão, confessou Jesus como o Senhor de sua vida, quem é o Senhor de sua vida? É Cristo. Então, irmão, você tem que obedecer a Cristo. Se você não obedece a Cristo nem a sua palavra, você está fora do reino dos céus.
Ou seja, você está caminhando passos largos para colher o salário do pecado, que é a morte. Então, irmão, se arrependa, abandone o seu pecadinho de estimação, abandone aquele pecado ser praticado, volte seu coração para Deus, pare de fazer coisa errada, busque a Deus, sabe, irmãos? Eu vou falar para vocês, a gente tem que buscar a Deus, e eu vou até contar uma experiência minha. Uns meses atrás eu estava jogando muito jogo de computador, porque eu gosto de jogar jogo de computador, né? E eu estava jogando esse jogo o tempo todo. Minha esposa falou: não, Gideon, faz isso não, cara, vai concentrar, vai dedicar a Deus as coisas. Aí eu não fui, aí minha esposa teve um sonho assim, né? Teve um sonho. Ela sonhou que eu estava jogando no computador e tinha 2 demônios do meu lado, né? Aí ela me contou: nossa, 2 demônios? Aí depois que eu vi aquilo ali, irmãos, eu parei de jogar no computador, parei de jogar, e agora estou só dedicando ao canal e a palavra de Deus, a estudar e a ensinar a palavra de Deus. Porque desde o início da minha caminhada com Deus, eu me concentrei em aprender a palavra de Deus para poder passar para as pessoas e não para não deixar as pessoas se enganarem. Por isso eu estou falando da palavra de Deus do livro de Romanos e até Apocalipse no final. E eu falo para vocês, irmãos, vamos buscar a Deus, vamos nos arrepender, porque Cristo está voltando para buscar a igreja. Nós precisamos nos arrepender e nos preparar para a volta de Cristo. Porque, irmãos, o arrebatamento está muito próximo. E outra coisa, arrebatamento não vai ser secreto não, irmãos. O arrebatamento vai fazer barulho. Vai ter carro batendo, vai ter avião caindo, vai ter um monte de coisa acontecendo no dia do arrebatamento. Então, vamos vigiar, porque Cristo sempre mandou a gente vigiar. Se você não está vigiando, se arrependa, confesse o seu pecado a Deus e volte o seu coração para Deus e comece a buscar a face dele, porque quando você busca a face de Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, o Espírito de Deus transforma o seu caráter, o seu jeito de ser, e o Espírito te capacita a abandonar todo o pecado, porque se você tem o Espírito de Deus na sua vida, ele é aquele que vai te dar força para você abandonar o pecado, abandonar aquilo que Deus não fica feliz em ver você fazer. Então, meu irmão, se arrependa, volte seu coração para Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida e a da sua família. Em nome de Jesus. Amém.